Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Rubens do Portal Aprendendo Inglês e hoje eu vou contar para vocês qual é o segredo do aprendizado da língua inglesa. Então vamos lá. Mas antes de contar para vocês qual é o segredo, eu queria contar uma pequena historinha que aconteceu comigo e com meu filho. Muitos anos atrás, eu comecei a fazer uma arte marcial junto com meu filho chamada Aikido. Aikido é uma arte marcial na qual o objetivo não é atacar, não é o ataque, é sempre a defesa. Nessa turma, eles colocaram pessoas dos mais variados níveis, desde o iniciante absoluto, como eu e meu filho, até pessoas avançadas. E todo mundo praticava junto. Então, o que acontecia é que cada dia era ensinada uma nova defesa, um novo movimento. E eu ficava muito frustrado, porque eu ia numa aula, aprendia esse movimento, e depois eu não via esse movimento mais, porque na outra aula ele já estava ensinando um outro movimento. Aí eu fui conversar com o professor e fui falar com ele, né, da minha experiência de professor. Eu sabia que para você praticar uma arte, eu não sou especialista em arte marcial, mas eu sou professor, então eu sei que você, para consolidar determinados conhecimentos, você precisa repetir aqueles movimentos até que eles passem a se tornar uma segunda natureza sua. Então, é muito importante que você consolide esse conhecimento antes de ir para frente. Aí eu fui conversar com o professor. Aí o professor chegou e falou para mim, não, eu não posso fazer isso, porque aqui eu tenho pessoas de todos os níveis, e se eu focar muito em determinado movimento, o que vai acontecer é que os outros vão ficar desmotivados, né? Bom, conclusão, quem ficou desmotivado totalmente fui eu, porque eu sabia que daquela forma eu nunca conseguiria chegar num nível satisfatório. E é muito frustrante a gente ficava lá mais ou menos umas 2 horas, e acabava a aula, você saía de lá com a sensação que não tinha aprendido absolutamente nada, tá? Então, o que eu queria falar com vocês hoje tem muito a ver com isso. Para o nosso aprendizado, nós precisamos consolidar inicialmente algumas estruturas. É lógico que você também tem que ter a preparação emocional, que essa frustração que eu tive, eu sabia que eu poderia, de alguma forma, não naquela escola, talvez em uma outra escola, e realmente o que eu disse acontecia. Existiam outras escolas de Aikido em Campinas que eles separavam os iniciantes e eram 6 movimentos básicos a partir dos quais você poderia construir todos os demais. Tá? Então, eles ficavam, por exemplo, meses praticando, né, esses 6 movimentos básicos para ir, então, avançar para outras coisas. Então, é muito interessante que aí esses movimentos passavam a fazer parte, seria uma coisa reflexa, algo que você nem pensa mais, quer dizer, você já faz de uma forma automática. Até tem um caso interessante de um amigo meu, ele já tem 74 anos, e na juventude ele foi faixa preta de judô. Recentemente ele esteve no Canadá para acompanhar o nascimento da netinha, e no Canadá, no inverno, é muito comum as pessoas caírem, porque você tem um gelo, deslize e tal. E ele contou que ele caiu, mas como ele, na juventude, tinha sido faixa preta, sido professor de judô, então é até instintivo, ele rolou, fez os rolamentos, etc., e não se machucou, caiu e não se machucou, tá certo? Então, isso aí é uma coisa interessante. A mesma coisa acontece que a gente, por exemplo, pensa, um mito que tem, a gente pensa assim, eu já aprendi, minha cabeça está cheia, eu não consigo aprender mais nada. Mas dá uma olhadinha nessa informação aqui. O nosso cérebro pode memorizar potencialmente 2,5 petabytes de informação. Ninguém sabe o que é petabyte, né? É uma coisa muito grande. 1 petabyte, 2,5 petabytes de informação é o equivalente a 3 milhões de horas de vídeo no YouTube. Ou seja, nem que você queira, você vai conseguir esgotar a sua capacidade de aprendizado e de retenção de informação, tá certo? Então, esse daí é uma coisa que você pode tirar da cabeça assim. Ninguém, já porque está velho, já passou de uma certa idade, não vai mais conseguir aprender nada. E outra coisa que é interessante, que retomando um pouquinho a questão do aprendizado, você tem que se esforçar para alcançar um nível de automatismo nas suas tarefas.
Então, andar de bicicleta, quando você está começando a andar de bicicleta, você tem que prestar atenção em cada detalhe, você tem que ficar com a atenção 100% focada na bicicleta. Porém, com o tempo e com a prática, você consegue largar as mãos do guidão, você consegue conversar com outras pessoas, você nem precisa, quer dizer, mas fica uma coisa tão natural que você, né, até esquece que está andando de bicicleta. Então, basicamente, para o domínio de qualquer tipo de habilidade, qual que é o segredo? Até agora, que eu já tenho dado umas dicas aí, o segredo, né? Não vou contar ainda não, daqui a pouquinho. Aqui tem um outro exemplo dos Beatles. Tem um livro do autor Malcolm Gladwell, que, se eu não me engano, o nome do livro chama-se Outliers. Outliers significa as pessoas que têm um desempenho fenomenal nas suas áreas de atuação. Um dos exemplos que ele cita nesse livro é justamente o caso dos Beatles, quando eles começaram na sua carreira. Então, quando eles começaram na sua carreira, eles tocavam num clube, se eu não me engano, era em Hamburgo, na Alemanha, e eles tocavam todos os dias, de segunda a segunda, por volta de 12 horas por dia. Imagina a quantidade de prática que os Beatles não adquiriram nesse período de tempo que eles trabalharam 12 horas por dia, ininterruptamente, de segunda a segunda. Tá? E daí veio a maestria que eles alcançaram nas suas... E esse aqui é interessante, tá? Esse aqui é um contraponto também daquela maestria, que você precisa... No livro Outliers, as entrevistas que o autor Malcolm Gladwell fez, ele dizia que eram preciso 10 mil horas de prática para atingir a maestria total, quer dizer, não estou falando uma coisa média, seria assim, pessoas de um grande destaque nas suas áreas de atuação, como os Beatles e vários outros artistas, atletas e por aí vai. Porém, esse vídeo aqui, ele é muito interessante, você não precisa, né, praticar, é lógico, se você fizer essa dedicação das 10 mil horas, você vai ter um desempenho fenomenal, tá? Ninguém vai te segurar. Mas 10 mil horas, eu não parei para fazer as contas, mas é muito tempo. Mesmo em dias, assim, é bastante tempo. Tá? Mas, porém, olha que interessante, tem aquela famosa regra do 80-20, né? 20% por exemplo, 20% de todos, desculpa, 80% de todos os problemas são resolvidos com 20% das soluções. Ou seja, 80% das perguntas, né, na verdade, se resumem apenas a 20% do total. Então, o que esse Josh Kaufman fez? Ele mostrou que com apenas 20 horas você consegue aprender alguma coisa num nível básico. Então, o trabalho que ele fez foi aprender a tocar um instrumento musical, se não me engano era violão ou guitarra. Tá? Esse vídeo, eu vou colocar o link aqui na descrição, e ele está no portal Aprendendo Inglês, a versão em inglês e a tradução para o português também com o áudio. Aí você pode assistir o vídeo também. Então, o que ele diz é que com 20 horas, uma vez que você identifique os pontos fundamentais, né, dessa determinada habilidade que você quer, no caso dele, era aprender algumas notas musicais e ele quis aprender uma música em 20 horas, tocar uma música em 20 horas. Eu fiz um trabalho parecido no inglês com o meu livro, As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa. Por que eu fiz esse livro? Por que eu escrevi esse livro? Porque no começo da minha carreira de informática, no banco que eu trabalhava, naquele tempo só tinha documentação em inglês. Os computadores eram da IBM, eles vinham dos Estados Unidos, totalmente importados, o manual também era todo em inglês. E eu via pessoas formadas na USP, na Unicamp, etc., eles iam trabalhar nesse local, ficavam simplesmente apavorados. Você pode até pensar, puxa, USP, Unicamp, etc., o pessoal não fala inglês, mas lembra que era 1985 naquela época, tá? Então, o inglês, ainda hoje, o domínio da língua inglesa não é uma coisa tão comum como você pode pensar. A quantidade de pessoas que domina fluentemente o inglês no Brasil ainda é muito pequena. Não que seja difícil, é porque realmente, né, as pessoas, por alguma razão, não dão essa determinada prioridade. Mas, enfim, então, as palavras mais comuns da língua inglesa, o que elas faziam? Eu fiz um programa de computador, juntei 1.100 livros de domínio público que eu achei na internet, são os livros do projeto Gutenberg, e eu peguei esses 1.100 livros, reuni todos eles num único arquivo, que, se não me engano, tinha 7 milhões de palavras, e botei um programinha rodando para analisar e ver quais eram as palavras que apareciam com mais frequência. Então, eu descobri coisas assim fantásticas. Hein? Eu descobri que com apenas 250 palavras,
você já... Isso está no meu livro, tá? Você já consegue entender, você consegue dominar aproximadamente 70% de um texto. Um texto, não um texto literário, tá? Um texto normal. Se você somar a esses 70%, os cognatos, que são as palavras que se parecem nos dois idiomas, numerais, etc., coisas que você consegue identificar facilmente, o número, pelo menos no meu exemplo que eu coloquei no livro, tá? Chegou a 95%, deu mais um pouquinho, 95%, apenas 4,7% não se encaixava nessas 250 palavras mais comuns, os cognatos e numerais, tá? Então, isso aí é a base que o Josh... Eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo, tá? Ele é muito interessante. O que eu estou falando aqui? Você está construindo uma base de aprendizado. Então, no caso dele, ele viu, poxa, eu quero tocar uma música tal. Quais são as notas que eu tenho que aprender a dedilhar no instrumento musical que eu quero para poder executar essa música, tá certo? Então, foi assim que ele fez. No meu caso, o que eu pensei? Gente, na época, eu queria propiciar que os meus colegas de trabalho pudessem rapidamente, tá, entender textos em inglês. Então, eu fiz esse programa e descobri isso. Com 250 palavras apenas, tá? Você já consegue entender. Entendam bem, leitura, não falar, tá certo? Mas é um ponto de partida fundamental, que é aqueles 6 movimentos que eu disse lá para vocês do Aikido, tá? Que é o caso lá da bicicleta, que você aprende algumas coisas, se você pratica, depois você consegue ir expandindo. Então, por exemplo, quando eu comecei a aprender a andar de bicicleta, eu andava na minha rua, tá? Então, eu dava uma voltinha na rua e voltava, e voltava. Depois que eu já aprendi a andar melhor, eu passei a dar voltas ao redor da minha cidade, né? Eram 80 quilômetros. Aí eu passava também para cidades mais próximas e por aí vai. Então, quer dizer, uma vez que você tem essa pequena base, você consegue. E essa base, no inglês, você consegue com esse livro que está aqui, no link, as palavras, não é um PDF só com as palavras e uma pequena introdução, tá? Não é o livro integral. Mas você já consegue ter essa pequena base para já começar o teu aprendizado, tá certo? Bom, então eu vou falar o segredo para vocês. O segredo é constituído de 3 partes: prática, prática e prática, tá certo? Não tem segredo, na verdade, tá? O segredo está na prática. E uma coisa interessante, o que é a prática, tá? A prática é realmente você chegar e pensar de que forma que eu consigo me expor o maior tempo possível à língua inglesa. Existem tantas possibilidades, e eu tenho falado aqui nas lives toda semana sobre isso, tá? Então, você tem que saturar o teu cérebro. Vou até contar mais uma historinha que aconteceu comigo, tá? Eu sou do tempo da máquina de escrever. Eu acho que a maioria de vocês aí nem sabe o que é uma máquina de escrever, né? Mas no meu tempo, lá, 1980 e pouquinho, uma das qualificações que eu tinha era justamente ser um bom datilógrafo. E como que eu me tornei um bom datilógrafo? Foi uma coisa totalmente acidental. Eu me lembro que, na época, a gente tinha os exercícios para fazer para bater máquina, né? Eu achava super complicado aquilo, gente. Você tinha que colocar os dedos em cima do A, S, D, F, G e do outro lado da sua mão. Eu falei, nossa, eu vou ter que subir minha mão para a coluna de cima para poder digitar uma palavra, né? Eu achava aquilo tão complicado. Bom, como que eu me tornei um excelente datilógrafo? Eu digito de uma maneira extremamente rápida, né? Por que aconteceu isso? Porque, não sei por qual razão, eu comecei a mentalizar tudo que eu vi escrito. Por exemplo, aqui está escrito assim: a prática consiste em obter a máxima exposição. Quer dizer, naquela época, se eu visse alguma coisa assim, os meus dedos já se movimentavam para simular qual a tecla que eu bateria no teclado da máquina de escrever para digitar. A prática consiste em obter a máxima exposição em inglês. E ficou uma coisa assim, eu fiquei meses com esse tipo de coisa na cabeça. Eu ficava digitando, né? E eu falei, meu Deus do céu, é uma coisa incômoda para mim, porque eu não conseguia me livrar daquilo. Eu falei, nossa, será que eu vou passar o resto da minha vida digitando num tecladinho no ar as palavras que eu enxergo, né? Bom, felizmente, depois de algum tempo, isso aí acabou, e o resultado foi
que eu adquiri uma agilidade para digitar fantástica. O pessoal até achava engraçado quando me via digitando. Mas isso por quê? Eu era uma pessoa especial? Não, porque de alguma forma na minha cabeça veio essa ideia louca de ficar repetindo. E com o inglês é a mesma coisa, tá certo? Uma vez que você... Eu recomendo, tá? Pega esse livrinho que está aqui embaixo, as palavras mais comuns em inglês, faz direitinho, do jeito que eu estou falando lá, que você vai aprender, tá bom? E você, mais importante, você não está aprendendo palavras, você vai ver que todas as palavras que eu coloco nesse PDF que está aqui, elas estão inseridas dentro de uma frase, ok? Porque você não aprende vocabulário de forma isolada, porque senão vai ficar uma coisa muito confusa. Por exemplo, em inglês você não fala casa bonita, né? Você fala bonita casa. Então, se você for nas palavras, sem prestar atenção na estrutura, você vai ficar falando uma coisa assim, absurdamente estranha, tá bom? Então, você tem que se familiarizar com os sons do idioma, vocabulário, estruturas gramaticais. E como é que você consegue isso? De várias formas. Lendo, ouvindo músicas, assistindo séries de TV, podcast, enfim, aquilo que você conseguir achar e que seja de seu interesse, coisas que você goste, ok? Então, enfim, isso aqui eu já falei, tá? Você tem que maximizar a sua exposição à língua inglesa e você troca interface computador, interface celular, tá? Agora, é importante, você precisa sair da sua zona de conforto para aprender. Eu me lembro que eu acho que eu li um livro, muito tempo atrás, de um jornalista, se eu não me engano era esse mesmo Josh Kaufman. Ele foi estudar aquelas pessoas que conseguem ter uma memorização fantástica. Por exemplo, um cara, alguns exemplos, ele consegue memorizar a ordem de 5 baralhos ao mesmo tempo. Então, alguém mostra para ele as cartas do baralho, depois de um certo tempo, ele vai lá e fala exatamente a ordem que as cartas foram apresentadas para ele, né, ao longo daqueles 5 baralhos. Outra coisa, tem gente que memoriza o número pi, que é 3.1416, alguma coisa assim, até a décima milésima, eu não sei exatamente, mas é uma coisa assim totalmente absurda. Imagina você memorizar 10 mil dígitos do número pi. É um número que nunca acaba, né? É um número que né, vai embora. Então, vocês ficam pensando assim, nossa, isso aí é uma coisa muito complicada. Mas existem técnicas para isso. E o que esse rapaz fez? O Josh Kaufman, se não me engano é o mesmo rapaz lá, ele começou a ver as técnicas, ele entrou em contato, entrevistou e tal, e ele praticou, tá? E ele conseguiu se tornar o campeão americano de memorização. Mas, na verdade, assim, os Estados Unidos estão num nível bem abaixo, por exemplo, da Inglaterra, da Europa, etc. Então, as façanhas de memorização nos Estados Unidos são tão grandes. Mas o que aconteceu? Ele fez isso aí. Eu já tentei estudar algumas dessas técnicas, são técnicas fantásticas, né? Tem um livro de um cara chamado Dominic O'Brien, ele te ensina como fazer conta de cabeça de números absurdamente grandes. Eu consegui fazer, tá? Mas é uma coisa assim, é meio complexo e você fica meio desconfortável de fazer isso. Então, todo tipo de aprendizado envolve sair da zona de conforto. Então, no inglês também acontece a mesma coisa, tá? E com a leitura, você gradualmente, como andando de bicicleta, você vai internalizar gradualmente algumas estruturas. Então, o que eu falo, por exemplo, nos textos do curso From Zero to Hero? Eu falo assim, você tem que ler um texto, né, que geralmente os textos nenhum dos textos, eles são adaptados para quem está começando. Eles são textos autênticos. Então, o que eu digo? Você não precisa entender o texto inteiro. Tá? Isso é um problema, né? Porque nós temos a tendência de querer entender tudo, mas não. O seu aprendizado, você não precisa entender o texto inteiro, você precisa aprender a estrutura e a mensagem principal. Aí eu digo assim, você vai pegar desse texto aqui, você vai pegar 4 frases que você acha bonitinhas e vai colocar no caderninho, você vai copiar à mão. Que copiar à mão, gente, é uma coisa fantástica, porque você ativa 8 regiões do teu cérebro quando você está escrevendo. Já quando você está digitando, você ativa menos regiões. E se você está lendo, menos ainda. Tá? Então, escrever à mão é uma coisa poderosa
para você desenvolver, né, você reter a informação. Uma das próximas lives que eu vou fazer é sobre o método da lista de ouro, que é uma coisa simplesmente fantástica, em que você vai ter um caderninho, tá? E você tem uma metodologia para ir estudando as frases. Você escreve as frases todos os dias, depois tem um mecanismo que você volta, que nós aprendemos quando nós nos recordamos, tá bom? Então, isso aí, quando você vai tendo a exposição gradual, você vai internalizando algumas estruturas da língua inglesa, os tempos verbais e por aí vai, tá bom? Agora, a responsabilidade do aprendizado é sua. O que acontece? Muita gente entra num curso de inglês e fala assim, eu vou lá, eles vão me ensinar. Tá? Então, você só fica focado no inglês naquele momento que você está ali, que tem um professor te dando algumas frases. E olha só, o ambiente dentro do curso de inglês é um ambiente totalmente controlado. Você vai sendo exposto às estruturas da língua inglesa de uma forma muito gradual. Funciona? Possivelmente. Porém, o tempo de aprendizado, até você alcançar aquela fluência que você fala, né, sem hesitação, né, sem ficar pensando, que palavra que eu vou usar aqui, não. É 8 anos, tá? 4 do ciclo básico, 2 intermediário, mais 2 no avançado, tá? E isso, se você lá no finalzinho, no avançado, você estudar bastante. Porque você não vai chegar à fluência só assistindo aula, esquece, tá? Então, a responsabilidade do aprendizado é sua. Então, esse método que eu estou falando aqui é uma mentoria. O que eu estou fazendo aqui o tempo inteiro nas lives? Eu estou mostrando caminhos para você, mas quem tem que andar o caminho, quem tem que trilhar esses caminhos que eu estou mostrando são vocês. Então, vocês precisam assumir a responsabilidade pelo seu aprendizado, ok? Isso é muito importante. E é desconfortável também. Tá? Olha só o que disse o Benjamin Franklin. Me diga alguma coisa e eu esqueço. Me ensine, e pode ser que eu me lembre. Me envolva e eu aprendo. É isso que eu estou falando para vocês. Então, no portal Aprendendo Inglês, eu tenho lá dezenas de textos maravilhosos que, além de te ensinar inglês, eles vão te ensinar conceitos interessantes, coisas da atualidade, técnicas de aprendizado, que toda semana eu faço uma pesquisa no YouTube, eu procuro um poliglota e vejo se ele tem alguma coisa legal que ele pode, né, ensinar para a gente. Eu vou lá e coloco, tá bom? Então, mas não é só você chegar lá e ler, ouvir e tal. Não, seleciona aquelas frasezinhas que eu te falei e copia no caderninho, entendeu? Então, mas eu vou falar disso numa live só sobre método Alice. Eu tenho o Anki, que eu já falei também sobre o Anki, que também é uma forma de você reter as estruturas, tá bom? Agora, tem uma analogia com o ensino do inglês, que é essa daqui, tá? Quando você está começando o aprendizado do inglês, é como se você estivesse nadando nessa zona de arrebentação aí. As ondas estão se arrebentando contra a praia, tá? E você quer sair disso daí, mas é difícil, porque a onda vem, bate, ela faz você rolar, né? E você bate na areia e tal. Então, é um lugar difícil, que né, você vai tentando, e o mar está sempre te puxando de volta para a praia, está te dando uma costa. Então, realmente, no aprendizado do inglês, a gente tem essa zona de dificuldade. É aqui que a grande maioria das pessoas acaba desistindo, nesse comecinho. O começo realmente é difícil, ainda mais se você for seguir os métodos poliglotas. Eles têm um começo difícil, tá? Porém, o começo é difícil, porém, você alcança seu objetivo muito mais rápido, tá certo? O Ali está me perguntando aqui sobre o Duolingo. Eu acho que o Duolingo... Está aqui a pergunta dele, tá? Eu acho o Duolingo um site fantástico, mas apenas o Duolingo não é suficiente, tá certo? Tem um recurso muito interessante do Duolingo, que são as comunidades. Então, você lá pode ver, por exemplo, quem está praticando inglês dentro da sua região. Então, você pode marcar encontros presenciais com essas pessoas. É muito legal. Bom, devido à pandemia, que, ao que tudo indica, está chegando ao seu final, muita gente... Tem um grupo que eu falei na última live, meetup.com, é como encontrar um parceiro para aprender inglês.
Então, os encontros viraram virtuais. Tem uma vantagem e tem uma desvantagem, né? A vantagem é que você pode conversar com pessoas do Brasil inteiro, quer dizer, você não fica restrito à sua região de atuação. A desvantagem é que, realmente, é muito melhor você se encontrar com as pessoas. Aí eu me lembro, quando eu estudava em inglês, tinha uma aula na sexta-feira que era só de senhoras, né? E quem dava aula era uma australiana. Então, eles davam receita de bolo, levavam um bolo. Enfim, era uma conversa super interessante, né? A professora tinha uma cultura muito grande e tal. Então, voltando à sua pergunta, tá? O Duolingo, ele é legal, tá? Ele tem umas coisas de gamificação. O que significa gamificação? Ele te dá certificados, prêmios, se você assistir aulas todos os dias. Por exemplo, na hora que você chega em um ano, né, ele te mostra badges. Badge é certificado, aqueles, eu não sei como é que é em português, aqueles adesivozinhos comemorativos de vitórias e por aí vai. Então, o Duolingo tem isso. Ele vai te acompanhando. Se você, por exemplo, tem desafios, então é uma coisa bem interessante. Eu acho que você consegue, com o Duolingo, você consegue dominar as estruturas básicas, mas eu iria um pouco além, tá? Eu iria, por exemplo, pegar as frases que aparecem no Duolingo e copiar. Eu conjugaria o método do Duolingo com, por exemplo, o método da lista de ouro, ou mesmo com o Anki, como eu já expliquei numa live passada, tá? Então, de forma resumida, tá? Se você não quiser fazer nada do que eu estou falando, quiser só seguir o Duolingo, vai em frente que você vai aprender sim, desde que você pratique todos os dias. Eu publiquei recentemente também no portal Aprendendo Inglês, essa semana, tá? Um vídeo de uma poliglota, eu nem sei de qual nacionalidade, Lídia Matjová, da região ali da Sérvia, da Croácia, eu acho que é por ali mesmo. Ela falou o seguinte, que você tem que ter uma meta de estudar todos os dias. E nunca, em hipótese alguma, você deve deixar de estudar mais do que um dia. Porque quando você deixa de estudar um dia, você fala assim, vamos supor que era na quinta-feira. Aí eu perdi o meu estudo hoje, eu só vou retomar na segunda-feira. Eu vou dar uma descansada na quinta, sexta, domingo. O que a prática mostra? Que se você fizer isso, muito provavelmente, você não vai retomar na segunda-feira. Então, uma regra de ouro que ela cita, que eu concordo 1000%, é isso. Nunca, em hipótese alguma, perca mais do que um dia de estudo. Você tem que estudar todos os dias, de segunda a segunda, tá bom? Então, desculpa ali, eu me estendi muito na resposta, espero que tenha dado algum esclarecimento. Mas se você está afim, vai lá, estuda o Duolingo, tá? E se você quiser realmente fazer uma diferença, né, ter um progresso grande, vai além, que certamente você vai conseguir, tá bom? Bom, o começo é difícil, porém, depois que você passa daquela zona de arrebentação, se você não desistir, depois aí é o mar, né? Você pode nadar folgado, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Você não vai pensar em desistir agora, porque você já passou da parte mais difícil, tá bom? O começo sempre é difícil. Então, por favor, não desistam no começo, tá certo? De forma alguma, porque isso é normal. Uma coisa interessante, principalmente quando a gente é mais novo, tá? Eu pensava muito disso, né? Eu tinha constantes pensamentos de inadequação, pensava assim, nossa, eu nunca vou... Eu ficava pensando isso mesmo, eu não tenho capacidade para aprender isso, eu sou incompetente, né? Isso é muito difícil para mim, eu nasci com alguns neurônios a menos. Então, eu ficava pensando isso o tempo inteiro, tá? Depois de um certo tempo, eu comecei a ver que não era bem assim. Então, eu via que muitas das minhas falhas, muitas das coisas que me aconteciam, das minhas frustrações, não eram inerentes à minha pessoa, tá? Não era uma coisa assim que eu tenha nascido com defeito, não. Né? E depois eu vi que muitas pessoas tinham os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E eu consegui ver isso ainda com maior intensidade depois que eu comecei a estudar os poliglotas no YouTube. Muitos deles, vocês vão achar os vídeos, tá? Em que eles contam as dificuldades que eles tinham no começo, quando eles seguiam os métodos tradicionais de ensino. O grande salto que eles obtiveram foi justamente no momento que eles falaram, não, esses métodos aqui não servem para mim. Eu vou estudar seguindo a minha própria natureza. Eu vou ver aquilo que funciona para mim e eu vou seguir exatamente isso. Até gosto de contar uma piadinha do oftalmologista, né? É lógico, uma piadinha, tá? Não
não me tomem literalmente, é uma piada. O rapaz vai no oftalmologista, faz a consulta, e no final da consulta o médico tira o óculos que ele estava usando e dá para o paciente. O paciente coloca o óculos e fala, pô, doutor, não estou enxergando nada. Aí o médico fica com raiva, puxa vida, como não está enxergando nada? Eu uso esse óculos há 20 anos, ele funciona super bem para mim, e aí fica nervoso. É claro que isso não vai funcionar. Então, o método tradicional de ensino é a mesma receita para todo mundo, independente da idade, independente das necessidades pessoais, independente de qualquer coisa. Que eu falo, o aprendizado em inglês, ele não é uma mão única, são várias mãos. Você aprende o inglês para atender uma necessidade sua, que pode ser o quê? Você quer viajar, conhecer o mundo, você quer trabalhar como intérprete, você quer ser professor de inglês, você quer escrever artigos científicos. Quer dizer, para cada uma dessas metas, a forma de aprender é diferente, tá certo? Aí você vai num lugar que eles ensinam todo mundo da mesma forma. Então, muita gente fica frustrada, muita gente desiste, porque fica lá, né, ela não consegue atingir aquela finalidade que ela tem, então ela vai embora. E aí tem duas possibilidades, né? Ou ela pensa que o problema é com ela, como eu pensava que o problema era comigo, ou ela começa a odiar a língua. Das duas possibilidades, a pior é aquela que ela pensa que tem um problema com ela, porque ela fala assim, eu não consigo aprender inglês. Depois vai pensar, eu não consigo aprender a dirigir, eu não consigo aprender a andar de bicicleta, eu não consigo aprender, entendeu? Então, o pensamento negativo, ele se espalha por todas as áreas da nossa vida. Então, essa postura é a pior. Então, se você tem que adotar uma postura, fala assim, eu odeio essa língua inglesa, essa língua desgraçada e tal. Pelo amor de Deus. Estou falando assim, dessas duas posturas, tá? Que acontecem quando a pessoa não tem o esclarecimento que eu estou tentando passar aqui ao longo dessas lives, quando a pessoa não tem esclarecimento, inevitavelmente uma dessas duas vai acontecer. Ou ela pensa que o problema é com ela, ou ela vai pensar que a língua é uma desgraça, que ela não quer aprender aquilo ali, aquela língua de idiota e tal, entendeu? Então, o preparo emocional, ele é muito importante, tá? Novamente, o problema não é com a pessoa, qualquer não consegue. Você não está aqui me ouvindo, então suponho que você fale português. Se você aprender uma língua, você pode aprender quantas línguas você quiser. Depende das suas metas, da sua motivação e por aí vai. Enfim, uma longa história que eu também já falei em outros locais, em outras lives, né? Errar faz parte do processo, tá bom? Então, errem bastante. Aí você fica falando assim, puxa vida, ele está falando para eu errar. E eu vou falar errado para sempre, a vida inteira? Não. Quando você está começando, você fala errado. E se você não falar errado, você não fala nada, você não vai aprender. Porém, você está estudando, eu não falei, você tem que estudar todos os dias. Se você estuda todos os dias, você está se expondo ao inglês correto. Então, se você se expuser ao inglês correto, gradualmente você não vai errar mais. Isso acontece com todo mundo. Eu não conheço ninguém na minha vida que ficou sem falar um tempão, um belo dia abriu a boca e falou tudo perfeitamente. Não existe aquele esquema do filme do Matrix, né? Do Matrix, lá. O cara faz o download do Kung Fu, aí o Neo, né, que é o artista principal, I know Kung Fu. Isso não existe, tá? Então, errar faz parte. E dá boas risadas. Eu me lembro, quando eu dava aula para criancinhas, eu ensinava para ela algumas frases, porque assim, eu sempre fazia questão, criancinha de 5, 6, 7 anos, tá? Eu fazia questão de elas falarem inglês o tempo inteiro. Então, eu ensinava umas frasezinhas para elas. Teacher, please repeat, né? Por favor, repita. E eu fazia uma coisa interessante quando as criancinhas erravam, né? Eu ensinava assim, quando elas erravam alguma coisa, elas tinham que se levantar, botar a mãozinha assim, né? E falar assim, teacher, I forgot, I'm sorry. Quer dizer, professor, esqueci, me desculpe. Então, era uma farra. A criançada até errava, mas para poder levantar e fazer as ceninhas, né? Teacher, I forgot. Então, eu consegui desmistificar o erro. Elas não ficavam com aquele sentimento de constrangimento. Eu errei, nossa senhora. Não. É claro que com o transcorrer das aulas, elas foram aprendendo as coisas, tá certo? Mas, assim, eu sempre tive um objetivo, depois de algumas experiências em que eu, na boa intenção, acabei, né, fazendo que algumas pessoas desistissem de inglês, porque ninguém me orientou sobre isso quando eu dava aula de inglês, com o tempo eu fui aprendendo. Eu ficava mortificado quando o aluno parava de ir na aula. Eu via assim, começava a aula com um monte de gente, depois ia sumindo os alunos. Falei, meu Deus do céu, eu falava, o que eu estou fazendo de errado, né? Aí, com o tempo, eu fui descobrindo isso, que é o que eu estou falando aqui para vocês.
né? São anos e anos e anos, mais anos de estudar e de tentar desmistificar o aprendizado em inglês. Por isso que eu falo, o inglês, ele tem que ter um preparo emocional antes da pessoa começar a estudar, tá certo? Então, são os artigos que eu escrevo, e explicando, né, que errar faz parte, é natural, né, porque tem muita gente que é perfeccionista, né, porque errar, principalmente os adultos, eles acham que o erro diminui a pessoa de alguma forma, tá? A pessoa se expõe ao ridículo. Não, de forma alguma, isso nunca acontece, tá bom? Isso é importante pra caramba, pô. Celebrar as suas vitórias. Você pegou um texto com 100 palavras, você entendeu uma, você vai celebrar a uma palavra que você entendeu. Você não vai celebrar as 99 que você entendeu. Aí no próximo texto você vai entender duas. Caramba, fantástico, né? Eu vou contar também uma história interessante, que ela fala sobre isso, né? Tinha um monge que tinha 3 cabelos. Aí um dia, o discípulo chega para ele, mestre, o senhor perdeu um fio de cabelo. Aí o monge fala assim, não tem problema, eu vou usar o cabelo partido no meio. Passa mais alguns meses, cai mais um fio de cabelo, o discípulo vai lá e fala para o mestre, mestre, o senhor perdeu mais um fio de cabelo. Não tem importância, agora eu vou usar o cabelo solto. Isso é uma forma de você encarar positivamente, tá? Então, celebrar as vitórias é importante. Mas, na verdade, é impossível que você pegue um texto e só entenda uma palavra. A palavra mais comum da língua inglesa é a palavra de, que é oar, osas. Essa palavra representa cerca de 10 a 15% de qualquer texto em inglês que você pegar. Então, de cara, só com o que eu falei aqui, você já está entendendo 15% de qualquer texto. Olha que coisa fantástica. A segunda palavra mais comum da língua inglesa é a palavra off, se não me engano. Essa aí já dá mais 5%. Então, 20% de qualquer texto em inglês você já sabe. Eu vou parar por aqui porque eu não quero cansar vocês, tá bom? Mas, enfim, celebrar as vitórias é muito importante, tá? E a gente consegue fazer isso, tá? A gente pega um texto, não entende nada, a gente vai lá olhando assim, nossa, as coisas que eu entendi, nossa, o texto deve ser sobre isso. Que cara, que fantástico, eu sou um cara muito inteligente, né? Então, esse tipo de diálogo interno é bom, porque tem um diálogo interno que só te bota para baixo, né? Que fica falando assim, para com isso, cara, você nunca vai aprender essa porcaria, né? E você é burro mesmo, né? Você nunca vai chegar em lugar nenhum. Não tem uma vozinha que às vezes fica na nossa cabeça fazendo isso? Então, você tem que calar essa voz e botar uma outra vozinha e falar, cara, mas você é fantástico, você sabe muito de inglês, no instantinho você vai estar falando, viajando pelo mundo, tá? Então, você tem duas vozinhas, tá? Ouve mais aquela voz que te bota para cima, porque realmente é possível aprender e você tem que ter sempre em mente isso, celebrar as suas vitórias, por menores que elas sejam. E lembre-se de Michelangelo aos 87 anos, eu ainda estou aprendendo. E aí um convite para vocês, né? Que tal começar hoje? Aqui no link tem bastante coisa para vocês, tem como baixar o Anki, o deck das expressões idiomáticas, tem uma versão resumidinha do meu livro As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa. Deixa eu só explicar as palavras mais comuns, que assim, o que aconteceu? Eu peguei esse PDF que vocês estão vendo aqui na descrição e criei, né, um material que eu distribuía gratuitamente para a internet. Faz mais de 20 anos que eu faço isso, tá? Distribuindo material gratuitamente, tem um portal, tem a lista e tal, né? Aí, eu recebi um convite da editora para fazer uma versão expandida daquele material, que é o livro As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, tá? Que foi publicado pela Novatec, tá bom? Então, mas esse PDF que está aqui, infelizmente não posso disponibilizar o conteúdo do livro, mas esse PDF que está aqui tem todas as palavras e tem as orientações gerais sobre como usar esse material. Você pode pegar essas palavras e transcrever para o Anki, ou você pode transcrever para um caderninho. Não percam, daqui a 2 semanas, quando eu vou falar sobre o método da lista de ouro, tá bom? Então, não tem como vocês não aprenderem inglês, tá? Tá tudo aí. Os links estão na descrição, como eu já disse. E muito obrigado. E antes de eu ir embora, eu vou, mais uma vez, eu me coloco à disposição, se alguém quiser me escrever com sugestões de assuntos, com dúvidas, o que for, eu respondo todo mundo. Se você quiser também, você pode colocar, não no chat, mas você pode colocar nos comentários do vídeo, tá? Alguma coisa que você queira, alguma dúvida, etc.
pode elogiar também, se você gostou. E eu respondo a todos os comentários que são publicados no meu canal no YouTube. E também quero agradecer, tá? O canal está crescendo devagarinho, já são, se eu não me engano, quase 1.600 pessoas que estão no canal, tá bom? E por hoje é só, eu espero ter conseguido colaborar mais um pouquinho para o preparo emocional de vocês para alcançarem a fluência na língua inglesa, tá bom? Então, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.